Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora nessa peregrinação junto com Jesus, vendo a situação em que nosso Senhor se encontra. As autoridades não querem saber de Jesus e já tomaram a decisão para matá-lo. E vocês já observaram que cada hora está vindo um grupo de pessoas para tentar pegar Jesus em alguma situação? Nós estamos em Marcos capítulo 12, do versículo 18 a 27. Agora foram os saduceus. E aqui já está deixando bem claro que os saduceus não acreditam na ressurreição. Eles pegam uma frase da Sagrada Escritura que fala a respeito da viuvez, quando uma mulher ela morre, ou melhor, quando o esposo morre, ela tem direito a casar novamente, e assim por diante, como acontece nos tempos de hoje. Uma pessoa, quando ela está viúva, ela pode casar novamente. Ou quando um homem se torna viúvo, ele pode casar também novamente, porque o casamento ele se desfaz com a morte. Por isso que lá no rito diz, até que a morte os separe. Ou seja, a fidelidade dos dois deve existir até a morte. Morreu, pode casar novamente. Então imagina, uma pessoa casa, morre, aí vem o outro, aqui no caso, né? Uma mulher casou-se, o marido morreu, aí casou de novo, lá no céu, lá na ressurreição, olha só, a malícia, a maldade no coração deles. Vai ficar com quem? Bem, olhando pela lógica de que depois que nós passarmos desta vida, as pessoas que são casadas, elas iriam viver com o seu marido lá. É óbvio, a pergunta ia ser a maior confusão, não é verdade? Que confusão, por isso que o casamento é para esse mundo. O casamento tem por finalidade o amor entre um homem e uma mulher, que expressa um amor de Deus para com a sua igreja, mas também a fecundidade, que tem a finalidade também de procriar
para trazer filhos para Deus. Imagine se os casais resolvessem não casar, ou resolvessem não ter filhos. Acabaria a multiplicação dos seres humanos. Porque Deus precisa de um homem e uma mulher para que isso aconteça. Agora, imagina uma pessoa que casou 3 vezes, encontrar as 3 esposas lá e vão viver com as 3 esposas lá. Então Jesus deixou bem claro, não, lá na eternidade, lá no céu, não existe mais casamento, pois a finalidade do casamento é a procriação. E Jesus ainda chama eles de ignorantes, porque diz, vocês não conhecem as Sagradas Escrituras. Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Jesus deixa essa questão e mostra para eles que na ressurreição essas coisas não vão precisar mais. Lá nós estaremos diante do nosso Deus e viveremos para adorar, para glorificar. O tempo da descendência é agora. Agora é o tempo em que os casais, claro, aqueles que são limitados, que por algum problema não estão conseguindo engravidar, vão pedir a Deus a graça de engravidar sim, mas se não consegue, adota alguma criança. Mas o tempo de multiplicar os filhos de Deus é aqui. Depois, lá no céu, não vai ter mais multiplicação, não. Quem foi, foi. Quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, não nasceu. Mas Jesus deixa bem claro para eles que existe a ressurreição. E esse, meus irmãos, é o ponto desta reflexão no dia de hoje. Porque como eles não acreditavam na ressurreição, então eles foram em busca de Jesus. Então eles foram procurar saber em Jesus como é que é. Existe ressurreição? Nos explique isso. Mas graças a Deus, meus irmãos, nós cremos. Nós cremos. Eu creio na ressurreição. O que nós professamos na nossa fé. Eu creio na ressurreição, eu creio na ressurreição da carne. Meus irmãos, é como São Paulo disse, se não existe a ressurreição, nós somos as pessoas mais tristes desse mundo. Se no tempo de Jesus existia esse grupo de saduceus que não acreditavam na ressurreição, nos tempos de hoje, meus irmãos, ainda existe os ateus, os materialistas. Eles não acreditam na eternidade. Por exemplo, as pessoas que lidam com essa questão do comunismo, eles não acreditam na ressurreição. Para eles, a vida é aqui e agora. Aproveitemos agora. E ponto final. Por isso que eles não acreditam em Deus. Se eles não acreditam em Deus, como é que vão acreditar na ressurreição também? Então eles vivem para esse mundo. Mas vamos pensar, meus irmãos. Imagina, nós fomos criados por Deus. Nós não existíamos. Um dia Deus nos criou e nos trouxe para esse mundo. E Ele dá para nós a possibilidade de, nesse mundo, nós vivermos nele, nos preparando para uma vida que é eterna, a vida eterna. Porque essa vida é passageira. Deus não nos criou para nascermos, morrermos e acabou. Não, Deus nos criou para a vida eterna. Deus não nos criou para uma vida passageira. Desculpa eu ter repetido, né? E aí nós vamos ter a compreensão disso lá no paraíso.
quando Deus cria o homem e a mulher, Adão e Eva, e ele dá a possibilidade a Adão e Eva de escolherem a vida eterna ou a vida passageira. Aí entra a liberdade que Deus dá ao homem, o livre-arbítrio. Então ele colocou lá no meio do jardim do Éden aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão vocês vão morrer. Olha bem, senão vocês vão morrer. Ou seja, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, a vida fica limitada. Não comendo, a vida fica eterna. Vocês entenderam a lógica da coisa? Então Deus deu essa possibilidade a Adão e Eva. Mas eles, instigados pela tentação, pela serpente, que é o antigo, que é o diabo, a antiga serpente, o divisor, Satanás, se deixaram levar e acabaram comendo. Pronto, agora a nossa vida ficou limitada, por isso que nós morremos. Mas Deus, como nos deu uma alma, e a nossa alma, ela não morre, a nossa alma vai para a eternidade, com a possibilidade de ir para a eternidade, para ficar com Deus ou sem Deus. E aí entra a questão do inferno. O inferno foi criado para o diabo, porque o diabo desobedeceu a Deus lá no céu, não quis saber de Deus, então acabou criando o inferno para eles. Só que esse inferno acabou se tornando também morada das pessoas que aqui na terra não querem viver com Deus. Então é claro, uma vez que a nossa alma é eterna, quando ela sai do nosso corpo, ela vai para a eternidade, então ela tem que ir para um lugar. Então ela vai ou para o céu ou para o inferno. As almas que não caíram em pecado graves, ainda tem essa possibilidade da purificação no purgatório, mas no dia do juízo universal, quando tudo se acabar, o purgatório vai deixar de existir e vai ficar somente o céu e o inferno. Então é óbvio que aquelas pessoas que passam a vida neste mundo e não querem saber de Deus, eles irão para o inferno, que na Sagrada Escritura fala de segunda morte, que na verdade não é morte, mas é uma vida de sofrimento tão grande que é comparado com a morte. Então nós temos essa possibilidade agora de escolhermos. E aí que entra a ressurreição. E um dia, depois que a alma vai e ao julgamento particular, no julgamento universal, os nossos corpos ressuscitarão e vão se unir com a nossa alma. A que estiver no céu vai para o céu, a que estiver no purgatório vai para o purgatório, mas aí o purgatório vai desaparecer. E a alma que estiver no inferno, o corpo vai e vai se unir a alma que está, ou o corpo vai se unir à alma que está no inferno. Então agora, meus irmãos, vamos compreender. Deus nos deu a possibilidade de irmos para o céu. Então imagina, se não existisse a ressurreição, que vida, imagine, será que valeria a pena nós nascermos e morrermos? Imagine uma pessoa que passasse pouco tempo aqui na Terra, 10 anos. A pessoa vem e morre como criança. Ou uma pessoa que vem, ela é gerada ali no ventre da mãe, né, concebida, e em uma semana morre, acabou. Ou uma pessoa lá com 100 anos de idade, de vida, e depois morre, acabou. Olha, seria
Sem graça. Nascer para morrer. E depois não ter mais nada. Por mais que a pessoa vivesse aqui até 150 anos, seria sem graça. Então, eu digo assim, é a maior burrice de um ser humano não acreditar na ressurreição, não acreditar que existe o céu, que não acreditar na possibilidade de que depois nós viveremos eternamente, que essa vida é passageira. Eu digo, é burrice demais. Eu prefiro passar a vida aqui na terra, acreditando que depois eu terei a possibilidade de viver eternamente, numa felicidade até maior do que essa, do que simplesmente dizer que morreu, acabou. Que vida sem graça. Imagine que vida sem graça deve ser de um ateu. Que vida sem graça de uma pessoa que é materialista, que não acredita na eternidade. Que vida sem graça. Não, a minha vida tem graça. A tua vida de católico tem graça e muita graça, e precisa ter muita graça. Imagine a possibilidade de um dia todos nós nos encontrarmos na eternidade, depois de passarmos desta vida para outra, e saber que lá nós não vamos mais morrer, que lá não haverá doença, que lá não haverá sofrimento nenhum. Meu Deus, essa esperança é maravilhosa. Foi isso que Deus nos fez no dia do nosso batismo, quando Ele nos concedeu as 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Essas 3 virtudes que nos leva para Deus. Ele nos deu essa graça da possibilidade. Você se lembra daquela história que eu contei de uma menina que ela tinha um pai que era ateu, então não acreditava em Deus? Se não acredita em Deus, não acredita em ressurreição, não acredita em vida eterna. A criança estava na cama já morrendo, a mãe dela acreditava, era uma boa católica, por isso acreditava na ressurreição, acreditava na vida eterna, mas no céu, mas acreditava também na possibilidade da pessoa ser condenada ao inferno. E era uma luta dentro de casa. Imagina, a mãe puxa a filha e mostra para a filha que existe o céu, que Deus existe e tal, e o pai dizendo isso é conversa fiada e tudo mais. E a menina estava na beira da morte, estava na cama, ela ia morrer. E ela olha para o pai e diz: é verdade, pai, que Deus não existe? É verdade, pai, então, que não existe a ressurreição? É verdade, pai, que agora morreu, acabou, nunca mais nós nos veremos, pai? E naquele momento o pai pensou. E ele disse: minha filha, Deus existe sim. Existe, minha filha, a ressurreição. Existe, minha filha, a eternidade, sim. E a menina morreu. A pergunta é: por que o pai respondeu daquela forma para a filha? Ele respondeu para a filha daquela forma, sabe por quê? Porque ele amava muito aquela filha. Ele amava muito. E ele, vendo que a filha estava prestes a morrer, e ele com aquela ideia fixa que não existia Deus e não existia a eternidade, naquele momento a ficha caiu. Ele disse: é preferível acreditar que existe o céu, que existe a eternidade, existe a condenação para aqueles que não querem saber de Deus, porque se existe a possibilidade de encontrar minha filha de novo. Aquele homem se converteu naquele momento, você está entendendo? Agora imagine essa vida materialista, essa vida de pessoas que não acreditam na eternidade,
que diz que morreu, acabou tudo, e não ter a possibilidade nenhuma de se encontrar mais com as pessoas que amam. Imagine, nós vivemos nesta vida, temos pessoas que nós convivemos, mas nós sabemos que a qualquer momento haverá essa separação e dizer assim, morreu, acabou. Meus irmãos, Jesus, que é Deus, ele veio do céu, ele revelou para nós isso. Existe a ressurreição e ele ressuscitou e ele voltou para o céu. Isso me alimenta, isso alimenta a minha vida sacerdotal, isso me alimenta no desejo de viver a fidelidade a Deus, de viver o amor a Deus, para um dia estar com Ele. Mas eu tenho pena, muita pena, daqueles que não acreditam que existe o céu, que não existe a eternidade e que o mundo acabou, morreu, acabou. Eu tenho pena dessas pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.